Hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Serrado. Marcelo Serrado é um grande ator, grande artista, um grande amigo meu, com quem eu já fiz um longa, inclusive. E é um cara muito especial que não fazia o menor sentido a gente não tê-lo aqui no OPA conversando conosco. Sem dúvida um cara com um currículo imenso e uma experiência imensa em televisão e cinema, e que vai compartilhar com a gente um monte de assunto super interessante, principalmente para a galera que está começando aí. Deixa eu convidá-lo aqui. Fala, mestre! E aí? Finalmente, queridão! Como está, amigo? E aí, tudo bem? Tranquilo, tu? Aqui na área aqui. Pera aí, deixa eu botar aqui rapidinho. E aí, como é que estão as coisas? Certo. Não, ótimo, cara. Já estava aqui conversando sobre um monte de assunto interessante com a galera aqui. Ah, que bom. Vamos bater um papo. Vamos nessa. Vamos. Deixa eu botar Marcelo, aqui. Diga. Eu estava até falando para a galera aqui agora que, assim, você é um cara que você não podia deixar de participar de um papo nosso, porque, assim, a gente, na verdade, trabalhou juntos naquele longa-metragem, né? Que a gente fez em Las Vegas. Foi uma experiência incrível, mas por outros motivos a gente não foi adiante, mas isso não vem ao caso, não é da nossa alçada. Mas uma das coisas, Marcelo, que eu estava comentando com o pessoal, que é o seguinte: você é um cara que quebrou um paradigma na empresa, na Globo, né? Com todos os anos que você tem de Globo, você foi o primeiro cara a ter o culhão, né? De vou fazer uma coisa fora da Vênus Platinada, vou peitar, vou fazer Mandrake no HBO, vou para Record. E até aquele momento, Marcelo, existia aquele negócio de quem vai para Record não volta para Globo. Você deve lembrar muito bem disso. E você, cara, foi um dos primeiros, cara, a provar para a galera de que sim, não, peraí, quem tem qualidade artística volta sim, né? Cara, eu me lembro claramente disso, as pessoas falando, caraca, voltou. E não voltou para pouco, né, Marcelo? Você voltou para o CRO, né? Você voltou, cara, né, assim, arrebentando, né, cara? Então, assim, então, Marcelo, você foi responsável, bicho, por abertura dessa porta, cara, por quebrar essa barreira, né, de que era só a porta de saída, né? Que era a mão única, né? Você não saía da Globo, não voltava mais, né? E você voltou pela porta da frente, bicho, né? E isso foi uma coisa assim que fez com que todo mundo repensasse tudo, né? Falasse, pô, por quê? Por que a gente fecha tanto, né, o mercado só para, né, ficar em cima? E hoje é uma tendência, né, Marcelo? Hoje está todo mundo agora podendo fazer produtos em outros lugares, né? Entender que não dá para você ser proprietário de um talento como o teu, né? Então, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso também. E falar sobre tanta coisa, Marcelo, assim. Esse canal, só para te explicar, assim, o OPA é um lugar de desenvolvimento de talentos, atores que querem, enfim, encontrar o seu lugar no mercado e que precisam de histórias inspiradoras, de pessoas que fizeram as escolhas certas, né? Passaram por dificuldades profissionais e tomaram, né, tomaram decisão, tomaram a rédea da sua vida, né? E fizeram escolhas como as suas, né? Então, só para justificar por que o meu convite, te agradeço imensamente de estar aqui com a gente hoje. Pô, muito obrigado, Alex. É um prazer falar com você, com o pessoal aí do canal, né? Acho muito importante essa troca também. E dizer que até hoje eu continuo ainda procurando acertar, que é tudo muito difícil, tudo muito duro, uma profissão muito incerta. E as decisões são... Tem que ter coragem para as decisões. É uma profissão que a sorte é um fator muito determinante. A sorte. E a sorte com tenacidade, estar preparado, né? Para que quando a sorte aparecer, você está preparado. E voltando lá atrás, eu quando comecei era muito despreparado como ator. Eu entrei na televisão assim, meio que... né? Eu sou um cara de teatro, faço teatro na minha vida desde então, desde sempre. E entrei na televisão muito despreparado. Fui aprendendo a fazer televisão com o tempo. Quando eu saí da Globo, para ir direto no teu assunto aí que você falou, fui fazer Mandrake, série da HBO.
fomos indicados ao Emmy, não sei o quê, fui para a Record. A Record me abriu uma porta muito grande, não tinha novela bíblica na época, né? E aí, pô, fiz uma novela que está representando agora, A Prova de Amor, que foi um sucesso estrondoso, né? Que bateu a Globo. E o sucesso, meu pai sempre falava isso, o sucesso perdoa qualquer coisa, né? Porque sucesso perdoa qualquer coisa. E aconteceu uma coisa engraçada, porque quando Gabriel Braga Nunes voltou para a Globo tinha uma coisa de quarentena, do ator tinha que ficar um ano parado numa emissora. Hoje em dia não existe mais isso, graças a Deus. Para poder voltar. O Gabriel voltou, aí quando o Aguinaldo Silva me viu fazendo o Delegado Nogueira, que me deu o meu prêmio lá, o APCA, que foi, para mim, o prêmio mais importante da TV, né? Que foi o Delegado Nogueira do Marcílio de Moraes, uma novela chamada Vidas Opostas, do Marcílio, e me chamou para fazer o CRO, ou seja, um delegado corrupto que matava pessoas, né? E o cara me chamou para fazer um gay, né? Uma coisa muito louca, assim. E ele bancou, né? Então, quando eu voltei para a Globo, eu não esperava que fosse esse sucesso todo, né? A gente nunca espera, né? Mas eu sabia alguma coisa me dizia ali que tinha uma chance de, sabe aquela coisa da vida que você fala, that's the time, the real point, né? O target, aquela linha que você fala, é uma linha que se você cruzar ela, você vai para um outro lugar. E não tinha uma certeza disso, mas eu sabia que ali tinha uma, né? Ela vai para um outro lugar. E foi o que aconteceu. Mas você imagina na Sapucaí 200 ritmistas vestidos de cro? O que é isso para um ator, né? Para um personagem que sai de você e o público se apropria dele, né? E os prêmios todos de televisão que eu ganhei, tudo, né? O Cro ganhou tudo, né? Foi capa da Veja. Imagina, capa da Veja Rio. Cro, personagem. É uma coisa... O Cro demorou para sair de você? Demorou, foi difícil. Depois ainda teve os 2 filmes. A mão vinha, o tempo todo a mão vinha, né? A mão, ai. E ele marcou uma época, assim, no sentido de, sim, hoje, provavelmente, o autor descreveria o Cro de outra maneira, tá? A gente tem falando de uma novela de 12 anos atrás, que era um personagem divertido, mas que tinha alma, mas que era submisso por uma patroa, maltratado por ela. Hoje, talvez ele fosse escrito de outra maneira, né? Então a gente tem que botar os personagens muito nas épocas deles, né? E outro dia eu vi uma polêmica muito grande daquela a que fez a governanta no Vento Levou, né? Pessoas falando, né, do personagem que era de um personagem do racismo da época e tudo. E aí o personagem foi escrito numa época e dentro de uma história que tinha uma época que foi... Então, o Cro também tem um pouco isso. Ele foi escrito numa época que talvez o autor escreveria hoje com mais parcimônia, entendeu? Né? Então, mas, cara, o sucesso e o fracasso, eles estão numa linha muito tênue, né, Alex? Você sabe disso, você trabalha com arte. Então, o que eu posso dizer para os atores jovens vejam tudo o que vocês têm para ver, assim, de tudo, de cinema, e tá tudo na vida. Os personagens todos que eu peguei, que eu criei, Alex trabalhou comigo, eu não crio coisa do nada, eu vejo na vida, no filme, na rua, né? Eu acho que é isso. Não, eu me lembro claramente a tua inspiração quando a gente foi fazer o trabalho lá em Las Vegas, né? Foi muito interessante a tua entrega também para viver o teu personagem. E foi muito emocionante gravar aquelas cenas lá com o sósia do Frank Sinatra, né? Pô, aquilo foi incrível. Você imagina o cara que... A gente reviveu uma cena que é uma cena histórica, né? Que é uma cena... Exatamente. Então, exatamente. Isso foi muito importante para mim ali, viver aquilo, né? E conversar com o Roberto e ver... E eu, um cara completamente diferente, mais alto que ele baixinho. E eu me lembro que eu fui fazer uma série com o Luiz Fernando Carvalho, chamada Alexandre e Outros Heróis. Fiz a novela Velho Chico com ele, mas eu fiz uma série com ele antes, Alexandre e Outros Heróis. E também foi indicado ao Emmy. E aí a série
eu fazia um contador de embolada da Paraíba, que tinha um paraibano que tinha 1,50 m. Eu tenho 1,78 m. Eu falei, pô, criado na Zona Sul, em Ipanema, do Rio de Janeiro. E o Luiz Fernando falou, não, exatamente isso. Vamos quebrar esse paradigma e vamos... Então, o ator é capaz de tudo, né? O ator, Você imagina o que a gente está vivendo agora, né, Alex? Que a gente não pode trabalhar. Eu estou me preparando para uma novela já tem um ano. Um ano. É terrível, cara. Todos nós estamos Terrível. nos preparando para projetos que foram interrompidos, né? Então, assim, eu parei uma novela no meio. Eu ia começar a gravar em julho agora, vou começar a gravar em novembro. Então, assim, é tudo uma... Então, pra gente que é ator, é uma... Eu tento, né, fazendo minhas coisas e me reciclando. É um momento bom para você estar com a família também, mas o ator precisa disso. Então, assim, vejam todos os filmes, leiam os livros que vocês não leram, toquem instrumento, porque instrumento... Eu vou falar uma coisa, a música me ajudou muito. Eu tenho um piano aqui, porque a palavra... O som, a gente emite um som falando, ele tem um ritmo, né? A música nos dá isso. Então, a música clássica é muito importante para isso, para um ator, eu acho. Todo ator tem que saber tocar um instrumento. Porque eu estou falando aqui com você, aí eu dou uma pausa, aí eu falo mais rápido, falo mais devagar. A música é isso. Então, eu, por exemplo, quando contraceno com um ator hoje em dia, que eu vejo que a musicalidade dele é monocorde, aquilo me incomoda profundamente. É lógico que eu não vou falar, pô, cara, dá... Não vou me meter no trabalho do cara, mas me incomoda, o meu ouvido, não sou melhor nem pior do que ninguém, tá? Mas estou falando, eu consigo ouvir hoje em dia coisas que eu não ouvia pela minha inexperiência, pela minha falta de capacidade também, entendeu? Acho que o tempo dá isso também, né? Mas a gente está sempre aprendendo, cara. Aprendo muito com os atores jovens também, o que eles me ensinam esse frescor. Os atores jovens de dia são muito mais preparados de quando eu comecei. São, assim, impressionantes. Assim, tem atores talentosíssimos e muito orgânicos e muito... Agora, essa chave da televisão é muito perigosa, né, o Alex? Não, imagina. A gente que está há tanto tempo lá dentro entende bem disso, né, Marcelo? A gente tem uma noção do que é a televisão visto de dentro, né? Que é completamente desconectada com a visão que as pessoas têm de fora, sem ter a vivência, né? Ela não é glamurosa como as pessoas imaginam, né? Nada, é muita labuta, né? É muita entrega, é muito intenso. É uma vida de devoção e dedicação à profissão, né? Sim. E cheio de pequenas armadilhas, né? Tropeços, e quando a gente acha que a gente está no comando, a gente não está, né? É uma maré revolta, né? Que você não sabe de onde vem a onda. Então a gente tem que estar preparado para tudo. A gente se prepara para fazer uma novela, daqui a pouco a gente está fazendo uma série, ou daqui a pouco a gente está indo para um programa de auditório, entendeu? É uma roda viva aquilo ali, você tem que estar preparado para tudo, né? Eu me lembro que você se preparou muito para a Dança dos Famosos também, que é uma exigência corporal que é importante o ator ter também, né? Então, assim, eu acho que a formação holística, né, do ator, ela é fundamental hoje em dia. Quer dizer, sempre foi, mas hoje mais ainda. Você aproximou muito as mídias, né, cara? Teatro, televisão, cinema, redes sociais, né? TikTok, Instagram. Assim, cada vez mais você tem que ser polivalente, né? Em todas essas mídias. É difícil, é até assim, meio cruel você exigir que um ator seja bom em tudo, né? Não dá. Eu vejo alguns atores, inclusive, se aventurando a se dirigir, a se roteirizar no seu canal de YouTube, ou no seu canal de Facebook, no Instagram, e você, de certa maneira, se assusta, porque você não está acostumado a ver essa pessoa dando a cara a tapa dessa forma, né? Total. Eu não sei, você tem tido experiências em redes sociais suas próprias? Você tem se aventurado Cara, eu nisso? uso minhas redes sociais mais para falar com o meu público. Cheguei a fazer algumas coisas
live cantando, meu show cantando, Frank Sinatra, e também lives fazendo minha peça, meu monólogo de Shakespeare. Porém, é muito distante, né? Porque não me incomoda, não é a presença do público, né? Mas eu uso as redes todo dia. É um canal que a gente tem que falar com o público. Se eu não usar, alguém vai usar no meu nome, né? Então, eu prefiro eu usar e falar, olha, o Marcelo Serrato está falando, aqui é a minha opinião. E agora a internet como diz Humberto Eco, deu voz aos idiotas, né? Então, é um mundo cão, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Às vezes eu coloco uma coisa, eu posto uma coisa, tá na capa do UOL no dia seguinte. Então, eu tenho que ter uma certa parcimônia, pensar o que eu vou escrever, entendeu? E tento jogar a minha internet de uma maneira mais leve. Quase... Não vou ficar botando plantas e galhos de árvore todo dia, mas tento botar coisas mais divertidas e coisas sem muita polêmica e também falar da minha carreira, das coisas que eu fiz, o que é que eu vou fazer, dos meus trabalhos. Uhum. Mas realmente não é uma ferramenta que você não tem como você ficar para trás dela, entendeu? Ela chegou para ficar, né? Chegou para ficar, mas a gente ainda está aprendendo como usar, né? Tem pessoas que estão tropeçando muito ainda, mas você tem toda a razão, assim, é um circo público, né? Então você tem que tomar muito cuidado, não tem moderador, né? E tem muita gente pronta para apedrejar. Todo mundo tem opinião para tudo, né? Todo mundo tem opinião. Mas o artista, eu acho, o que ele tem que fazer é estudar. Estudar. Você vê a dona Marília Pêra, com quem eu tive a honra de trabalhar, fazer uma peça com ela. Ela, com 60 e poucos anos, 65 anos, fazendo aula de canto. Dona Bibi Ferreira, que morreu com 90 e tantos anos, fazendo aula de canto com 80 anos, estudando. Ricardo Blatt, agora abrindo um centro em Barra Mansa, eu acho, de pesquisa teatral, com a idade que ele tem. Então, assim, o ator está sempre criando, buscando coisas. Eu tenho uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores, né? O Ed, ele perguntou o que o ator nunca deve fazer durante cenas, gravações, sets, estúdios de filmagem. Qual é a sua opinião? Eu acho que o que o ator nunca deve fazer é chegar totalmente pronto. Eu acho que Spencer Tracy falava uma coisa. O que é representar para você? Decora o texto, não esbarra no cenário. Não precisa levar isso a ferro e fogo. Acho que tem que chegar com um texto decoradíssimo. O que a cena quer dizer? Eu, por exemplo, estou fazendo uma live agora com o Alex. Né? O que quer dizer? Estou aqui no meu escritório, tá? Como é que está o meu humor? O que eu estou fazendo aqui? O lugar que eu me encontro? O que essa cena quer dizer? Dessa cena eu vou para onde? Eu vim de onde? Pô, eu vim agora, acordei de uma cena triste antes, então eu tenho que vir com a bagagem de antes. Então tem que ter essas coisas na tua cabeça. Mas não se programe muito, que vou fazer assim, assim, assado, minhas falas. Deixa muita coisa fluir, porque vai ser muito mais interessante para o outro ator e para você. Esse frescor... Agora, mas você, com a sua experiência, Marcelo, eu confiaria plenamente nessa estratégia, porque eu sei que você tem bagagem, não só bagagem cultural, como bagagem mesmo de experiência na televisão, né? Então, eu confio muito nesse teu pequeno improviso, mas eu acho que a galera que está começando, eu tenho muito receio de se aquele universo técnico gigantesco da televisão não vai ser tão opressor que ele vai se travar, né? E não vai conseguir, não vai permitir, né? Com essas falas bem decoradas. Isso é bem fundamental. Decorados, texto em cima, porque qualquer coisa que passar um cabo bem ali, o refletor, você está com o texto decorado, pode passar qualquer coisa que você não vai esquecer teu texto, entendeu? Uhum. E isso é fundamental, saber o que você está dizendo, não é só decorar. O que quer dizer essa cena? Porque a gente diz várias coisas que a gente quer dizer uma outra coisa, né? Que a gente está pensando uma outra coisa, ou tem um subtexto. O eu te amo pode ser
não vontade de matar a pessoa. Você matou a pessoa de eu te amo. É diferente do eu te amo amando, ou de eu te amo acordando. Então, há várias maneiras de se dizer uma frase, uma palavra, né? Uhum. Agora, você é muito maluco você falar que tem que chegar entendendo a cena, né? Eu, Marcelo, percebi por algumas vezes ao longo desses anos, cara, alguns atores chegando, cara, e não conseguindo entender o que era a cena. É assim, estranho. É como se a pessoa tivesse decorado as falas, mas apenas pela melodia das palavras, né? Sem conhecimento, sem compreensão do que aquilo queria transmitir ao público. E muitas vezes eu percebo isso, Marcelo, que infelizmente, acho eu, que é falta do hábito de leitura, né? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente está vivendo uma era que as pessoas não têm lido mais muito. Estão no iPad o dia inteiro. Né? Não, totalmente. Você falou uma coisa que é muito... Acho que também a preparação antes... O Luiz Fernando Carvalho fazia uma coisa no Velho Chico que era muito interessante. A gente ficou 2 meses se preparando para uma novela. Então, quando você ia gravar, você já estava com tudo muito na cabeça, né? O personagem estava muito... Mas é difícil, Alex. Eu vou fazer uma novela agora. Vou ser o protagonista de uma novela da Globo. E provavelmente eu vou gravar 20, 30 cenas num dia, né? Então, assim, você tem que... eu vou fazer um background antes muito forte para que também esse volume de trabalho não me deixe cair no motor, entendeu? Né? No motor do cotidiano, do dia a dia. Porque isso é um terror para um ator, né? E é fácil cair nisso. Né? Por isso que eu acho que ler... Eu fiz cena com o Fagundes, muitas novelas com o Fagundes, e o Fagundes sabia o meu texto e o texto dele. E ele pegava a cena assim na hora, né? Ok, vamos lá. E cena de 2 páginas. E sabia o meu texto. Quando eu errava o meu texto, falou, não, Cerrado, você... Eu falei, caralho, esse cara sabe tudo. Então, assim, ele lê muito, né? Então, ler é fundamental, né? As palavras. O Fagundes, ele usa o tempo de espera, né? Para gravar a cena, para ficar lendo, né? Eu sempre vejo ele sentadinho ali, lendo, né? O que essas palavras querem dizer? Né? Pois é. Né? Exatamente. Não é fácil. O conselho que eu dou, desistam enquanto é tempo. Marcelo, você, nesse tempo todo, assim, fizeram uma pergunta aqui para mim, e eu tenho resposta, mas eu queria saber a sua. Nesse tempo todo de carreira, você viu personagens pequenos, quase participações, o elenco de apoio, de repente crescendo e ganhando corpo numa novela ou num produto de maior extensão? Você viu isso acontecer? Já várias vezes. Várias vezes. Atores... Fiz uma novela Pega Pega, da Cláudia Soto, que tinha um ator que fazia um personagem pequeno, ele cresceu e ficou enorme no final. Que mais? Novelas que eu fiz de atores que... O próprio Cro era um personagem que era muito importante e virou quase um protagonista da novela no final, né? E o autor, quando é muito inteligente também, percebe o que o personagem o que o ator está dando e voa junto, né? O fato de ser uma obra aberta permite isso, né, Marcelo? Porque se o ator realmente contribui e consegue, né, ganhar o público, né, o autor vai perceber isso, né? O autor vai perceber e vai escrever mais para esse personagem. E o contrário também, né? Se ele sentir que não está rendendo, ele vai diminuir o personagem, né? Então, essa é a maravilha da obra aberta. Agora as novelas estão sendo escritas praticamente todas antes por causa da pandemia. Então a gente não vai ter muito esse retorno. Você fez isso acontecer com a tua novela agora. Então a gente não sabe muito como é que vai ser esse retorno. Então também é uma forma interessante. Eu vou gravar praticamente uma novela fechada, entendeu? Sem ter o retorno do público. A gente está entrando numa fase de experimentação, né, Marcelo? A gente vem aqui compartilhar uma série de experiências nossas, mas
a gente não sabe, né? A partir de agora tem muita experiência nossa que talvez não seja mais válida, né? Porque então se eu acho que eu podia indicar, quer ver, eu vou pegar um negócio aqui, que eu acho que para os atores é muito interessante. Peraí, eu gosto sempre de mostrar quando eu falo. Peraí, deixa eu ver um livro aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui. Esse é um livro fundamental para um ator, chamado O Ator e o Método, do Eugênio Kuznets. Aqui. Eugênio Kuznets, tá? O Kuznets foi um ator e diretor que trabalhou com Zé Celso Martínez Corrêa. E ele desenvolve aqui o método do Stanislavski de uma maneira muito palatável, muito fácil de entender, entendeu? É realmente incrível o que esse cara faz com o método. Ele faz mais de 70 perguntas sobre um personagem. Como é o personagem, de onde ele veio, para onde ele vai, qual é o passado dele, quem, como, onde, quando, como é que foi a família dele, como é que foi a infância desse personagem, quais são as fobias que ele tem, como é que a natureza recebe ele, como é que é o meio que ele vive, como é que as pessoas veem esse personagem, como é que ele vê as pessoas. Então, uma vez eu estava escrevendo sobre o meu personagem, e aí me lembro que passou o Zé Maia, olhou aquilo, um livro que eu escrevo, falou, Cerrado, não, para com isso, pô, bobagem isso. E o Zé Maia chegava na hora e arrasava, fazia muito bem. Então, assim, do Nico Pereira também é um tipo de ator assim que chega e faz e arrasa. Então, não quer dizer que o que eu faço é o certo. Dizendo, o meu método é esse. Eu gosto de ter uma noção maior, assim, porém, chegar na hora, saber que a coisa pode... Mas eu tenho esse background. Você tem bagagem. Exato. O importante é você ter as informações da bagagem para você poder, na hora do set, você poder modelar e criar e se adaptar ao restante, porque você não é uma obra única ali. Ver o que o diretor vai me dizer, né? O diretor também vai falar. Pô, eu posso fazer uma cena que você fala, não, Cerrado, acho que mais esse caminho, eu falo, tem razão. Você vem com uma coisa muito fechada, eu jamais vou falar, tem razão. Não, mas eu posso debater com você com argumentos. Cara, o que você acha de fazer... Né? Eu tenho um amigo que é o Vinícius Coimbra, está dirigindo o Selton Mello. Falou, cara, é uma maravilha, porque o Selton tem uma visão de diretor, então é muito fácil dirigir ele. Porque ele também tem uma visão de direção, então é muito fácil dirigir ele como ator. Então, é muito importante também o ator ter a sua opinião, mas o ator jovem tem que ler, cara. É isso, tem jeito. E você imagina que você estudou, trouxe uma proposta. Só que a pessoa com quem você vai dialogar, vai contracenar, também estudou e trouxe uma proposta. E vocês têm que... essas propostas, as duas propostas, elas têm que... Tem que se casar, né? Elas têm que se casar, entendeu? Então a gente vai ter que adequar um pouco uma ou outra, ou ambas, né? Então, se você vier muito sedimentado já, né? Engessado no que você quer, na sua proposta, não dá. E é curioso você falar isso como ator, porque eu, como diretor também, eu me lembro no início da minha carreira que eu vinha com tudo muito estudado demais. A câmera ia ser aqui, o ator vinha daqui, ia sentar aqui. E não dá para ser assim. Você tem que estudar, tem que planejar. Uma gravação, cara, eu costumo falar que é trilha, não é trilho, né? Você não pode ir reto. Você tem que ter aquele jogo de cintura para ir se adequando. Né? Eu acho. O teu trabalho é muito difícil, cara. Eu acho muito difícil dirigir televisão, principalmente, que são 3 câmeras, às vezes 4 câmeras, um bando de gente em cena, e você tem que cumprir o plano, aí a produção enchendo no teu ouvido, caralho, tem que cumprir o plano, tem que fechar, aí vai começar a chover. Meu irmão, é uma coisa de maluco. Ainda bem que você reconhece isso, Marcelo. É coisa de maluco mesmo. Mas a gente gosta, a gente sai... Quando acaba uma novela, a gente tá exausto, cara. Mas assim, passa você vai ficar exausto agora. Já começa uma saudade. Daqui a pouco você vai sentir saudade. Perdão? Daqui a pouco você vai sentir saudade. Pois é, cara. Não, eu já tô, né, cara? Eu já tô com saudade, cara. Essa pandemia fez a gente ficar de castigo um tempo, né? Mas já você vai voltar aí, já você tá fazendo coisa. Daqui a pouco deve estar pintando alguma coisa, vamos ver, né? Marcelo, me diz uma coisa. Eu tinha uma pergunta mais para fazer. O que era aqui? Não, era... Cara, no início da tua carreira, eu queria saber o que você, olhando para trás, tá?
que você acha assim, puxa, se eu, com a minha experiência de hoje, pudesse voltar 20 anos, o que eu não teria feito? Assim, qual é o erro que eu teria evitado se eu tivesse a consciência que eu Eu tenho teria hoje? demorado a entrar mais na TV. Teria esperado mais. Não teria ter sido tão ansioso de ser um ator jovem entrando na TV sem preparo. Porque quando eu fiz sucesso e fiz coisas bacanas, teve certas pessoas falando, caramba, esse cara deu certo, olha, pô. Eu comecei muito despreparado, muito... não sabia onde botar a mão no bolso, não sabia gesticular. Eu me lembro que eu cheguei para Ari Fontoura, que era muito meu amigo até hoje, muito meu amigo na época também, jovem. Pô, como é que eu faço para chegar num personagem? O que eu tenho que fazer? Pô, cara, estuda, meu querido, estuda. Mas eu não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer, como é que eu me aproximava de um personagem, como é que... E realmente a fórmula é essa. Estou dando a fórmula para vocês, jovens atores. Estudar, cria um background, cria uma história para o personagem, de onde esse personagem vem, cria essa história que vai dar certo. A possibilidade de dar certo é muito grande. Se você saber tudo desse personagem, ele vai ficar orgânico dentro de você. Ele vai ficar orgânico. Não tem jeito. A história dele, onde é que ele vive, quais são as roupas que ele gosta, qual é o perfume que ele gosta, qual é a música que ele gosta de escutar. Qual é o personagem que gosta de escutar a música? Qual é a fobia que ele tem? Qual é o trauma que ele tem na infância? O Crow tinha milhões de traumas. O Crow perdeu um namorado dele com 15 anos de idade. E ninguém sabe, mas eu sei. Eu criei isso. Então o Crow tinha uma melancolia, tinha uma alegria, mas tinha uma melancolia dentro dele, que eu criei. Ninguém sabe. O Crow, o primeiro beijo dele foi com o primo dele, num riacho, lá em Goiânia, que ele veio de Goiânia, não sei o quê. Aí o meu preparador, na época, falou, vamos até Goiânia. Eu falei, não, vamos num riachinho aqui no Rio de Janeiro mesmo, pelo amor de Deus, até Goiânia para poder... Sabe que eu criei uma coisa na minha cabeça. Ele falou, não, temos que ir no riacho de Goiânia, já que você criou. Eu falei, vamos no riachinho aqui no Parque Lage, aqui mesmo, a gente faz assim. Essa história é genial. O cara queria que eu fosse aonde eu criei a minha história na minha cabeça. E eu falei, é num riacho, num rio, o primeiro beijo do Crow com o namorado. Mas pode ser num riacho aqui no Rio de Janeiro. Ele, não, temos que ir até Goiânia. Mas você vê, né? Mas essa história, para mim, era muito verdadeira. Esse sofrimento dele, essa dor. Quando eu fiz o Carlos Eduardo no Velho Chico, deputado, eu fui até Brasília conversar com os deputados, com os senadores. Passei 2 dias no Congresso e vi aquela coisa deles lá. A minha morte foi eu discursando para os cactos. Volta e meia eu coloco essa cena no meu Instagram. Eu discursando para os cactos. Ele foi morto pelo deserto, né? Pela caatinga, o deputado maluco. E eu discursava para os cactos, senhores senadores, deputados e deputadas. Eu venci, eu ganhei, né? E ele morrendo. A coisa do deputado, do senador de não perder a pose, né? Então é legal isso, porque te dá milhões de possibilidades como ator, né? Mas você sabe, Marcelo, que eu costumo dizer que os atores, eles conhecem muito mais o personagem do que o próprio diretor, né? Você mergulhou na vida do Crow, enquanto o diretor e o autor da novela tiveram que se dividir em 80 outros personagens, né? Então eu, quando dirijo o ator, eu tenho muito respeito à opinião dele em relação ao personagem, porque ele dorme com o personagem todo dia, né? Ele vive aquele personagem intensamente, né? Mas às vezes o ator está meio equivocado, né? Tem ator que se equivoca, né, Alexandre? Tem que falar. Sim, mas aí justamente aí cabe o diretor a entender que tipo de ator que você está trabalhando, né? Você tem que entender se é o Marcelo Serrado com quem você está trabalhando ou se é um outro, né? Que, enfim, não tem esse bom senso, essa dedicação, esse mergulho, né? Agora, eu gosto muito de dirigir o ator que tem bagagem, né? Porque se ele não tem bagagem, as minhas diretrizes, elas não ecoam, elas não encontram eco, né? Sou um excelente diretor de ator, uma pessoa que tem um cuidado com o ator muito grande. Isso é muito bom, uma característica sua.
Quando dá tempo, né, Marcelo? Porra, caralho. Mas acho que é isso, amigo. Acho que é isso. Eu acho que é o que eu posso dizer é isso. Estudem, leiam tudo, venham todos os filmes, as séries. Eu lembro que o Luiz Fernando Carvalho foi falar uma coisa para mim de um filme. Sabe aquele personagem tal, daquele filme? Eu falei, tá. Se eu não tivesse visto o filme, eu não saberia o que ele estava falando. Então, o diretor vem com referências, às vezes muito sofisticadas, que o ator tem que saber. Você tem que saber quem é Von Kar-wai, tem que saber quem é Jean Cocteau, os filmes do Buñuel, desses antigos Visconti. Você tem que ver tudo isso. Né? O ator tem que ver tudo isso, gente. Tem que ver lá as coisas antigas que foram feitas, as interpretações mais cool, James Dean, o cara tem que ver de Marlon Brando, tem que ver os filmes do Oriente, Kurosawa, Toshiro Mifune, que era um puta de um ator, e esses, né, Jean Paul Belmondo, e os atores italianos, Novelli Vague. Tem que ver tudo, cara. Tem que ver tudo. Eu ainda tem muita coisa que eu não vi, mas eu vi muita coisa. Graças a Deus eu tenho uma cena. E o Luiz Fernando, eu tinha uma cena com o Domingos Montanher. Ele falou: não, essa cena é meio Iago, tá, Cerrado? Meio Iago. O Iago é o cara que, na cena, na peça do Otelo, ele fica o tempo todo ali, né, no ouvido, para o Otelo matar depois para ele pegar o poder, né, tirar o Cássio da jogada, o que ele quer é isso, né, o Iago quer isso, e fica dizendo que o Cássio está tendo um caso com a mulher do Otelo, que não é verdade. Ele mina o Otelo acaba matando a mulher dele. Então, é meio um cara que está meio ali na sombra atrás do outro. Né? Então, essa referência foi muito importante para o momento daquela cena. Esse cara é mais Iago, aqui ele fica meio atrás, entendeu? Vai falando devagar. Então, essas referências são importantes, o ator saber, né? É importante saber. Inúmeras vezes a gente usa referências de filmes na hora de dirigir cenas de novela, cara. Eu várias vezes trazia referências. Fica até mais fácil, né? Do que você criar, na verdade, do zero, né? Você já tem uma referência forte. Tem um livro aqui, ó, chamado O Príncipe de Maquiavel, que é tá lá a descrição da vilania. Se fazer um vilão, tem que ler esse livro. Claro. Então, tá tudo nos livros, né? Tudo nos livros, tudo já foi escrito. A gente só vai refazendo isso. A gente vai pegando pedaços de cada um para criar alguma coisa baseada em algo. A famosa coxa de retalho, né? É uma coxa de retalho bem pensada, né? Com boas referências, né? Sem dúvida. É isso mesmo. Legal. Marcelo, super obrigado, querido. Foi incrível, bicho. Foi maravilhoso, cara. Pô, obrigado a você. Obrigado aqui. Todo mundo aí, né? É isso, gente, que eu posso dizer isso da minha experiência. Errem muito. E como dizia Antônio Bujanra, o fracasso dá caráter. Então, estou com caráter fodido, porque eu já fiz muito fracasso na minha vida, gente. Então, eu termino dizendo isso. Ainda bem, cara. Eu também. Fiz grandes sucessos lá na Globo, Caminho das Índias, Salve Jorge e tal, mas outros não tão legais. E tudo bem, cara, porque só fazendo outros não tão legais é que você aprende por que não foi tão legal e evita nos próximos, né? A vida segue. Os erros são fundamentais. Continue trabalhando. Sorte, amigo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença e nos encontramos nos sets em breve. Brevemente. Obrigado. Obrigado, né? gente. Beijo em todos. Valeu, queridão. Boa sorte a todos, gente.